Estamos de volta com Gente.com, hoje falando sobre administração do tempo com o consultor Alan Santana, que tem livros publicados nessa área. Um deles esse aqui, né, professor? Ó, Tempo e Sucesso. Exato. O tempo está diretamente relacionado ao sucesso, a alcançar êxito naquilo que a gente pretende na vida? Sem dúvida, né? Sempre que eu tenho um objetivo, eu vou precisar de recursos para alcançá-lo, né? E um dos recursos sempre presente será tempo, né? Uma das justificativas mais comuns para não atingir um objetivo é não tive tempo, não deu tempo ou não consegui. É lógico que vários fatores pesam, mas a habilidade da pessoa de gerenciar esse recurso é absolutamente decisiva. A gente estava falando há pouco sobre os e-mails. Na sua opinião, há necessidade de verificar e-mail mais de uma vez por dia? Não. A menos que a pessoa trabalhe nessa área, enfim. Tem algumas pessoas que trabalham online, respondendo perguntas, atendendo. Fora esse tipo de situação, a recomendação é que você verifique e-mail uma, no máximo 2 vezes ao dia, né? E é claro que quando a gente sugere isso, e você economiza tempo, apesar de você ter que responder várias mensagens, gasta menos tempo do que se você responder várias vezes ao longo do dia. Aí tem gente que pergunta, não, mas e se me mandarem algo urgente? Eu sempre brinco, né? Quem é que manda algo urgente via e-mail? Não tem sentido, ninguém manda um e-mail para os bombeiros, fogo, venham o mais rápido possível. Não tem nexo, né? Até existe e-mail urgente, entre aspas, mas ele vem acompanhado de um telefonema. Sim, Ou de sim. uma visita presencial, né? Então a gente recomenda, isso exige disciplina também, as pessoas estão conectadas hoje o tempo todo, mas a gente recomenda um protocolo de verificar e-mail 1 ou 2 vezes ao dia. Professor, nessas palestras suas, nas andanças pelo Brasil, você encontra muita gente desesperada, perdida com essa situação do tempo? Casos até curiosos? Profundamente angustiadas. Principalmente pessoas muito responsáveis, né, que fazem questão de cumprir suas responsabilidades, angustiadas pelo fato de não conseguirem alcançar ou fazer tudo aquilo que acreditavam que seria a sua tarefa, a sua missão. Tem basicamente duas situações bem distintas. Uma delas, a pessoa está perdida. O que é perdido na gestão do tempo? Ele não consegue mais atender compromissos profissionais, pessoais, atender a própria saúde, né? Cronicamente atrasado para quase todos os compromissos, dorme todos os dias com um sentimento forte de frustração, Uma frustração, por não conseguir realização, fazer. né? Enfim, ansiedade é um quadro bem fácil de perceber quando a gente está diante de uma pessoa assim. E tem duas O situações. pessoal vai achar que sou eu, hein? Não, Quando a gente está não, diante de uma aponto para pessoa você, assim. né? Não, apontei naquela direção. Eu chego atrasado, eu tenho que confessar. O atraso É crônico é horrível. muito comum, mas não é difícil de corrigir. E precisa, né? Mas, enfim, tem duas linhas diferentes. Uma pessoa é péssima gestora de tempo mesmo, não sabe gerenciar tempo, e aí tem muito espaço para melhor. E outra, não, ela até é uma boa, entre aspas, uma razoável gestora de tempo, uma boa realizadora, mas ela tentou abraçar o mundo inteiro. Ela assumiu tarefas demais. Um dos aspectos importantes da gestão do tempo é escolher. Eu colocar no papel o que tem mais significado, o que tem mais importância para mim, quais são os objetivos, e a pessoa tem que entender que ela não pode exceder seu limite. A maior parte de nós superestima a sua capacidade de realização no tempo. É preciso escolher com mais sobriedade, com mais inteligência, né? E focar. Foco é fundamental para O senhor resultados. está falando aí, eu me lembrei de um filme em que o casal marcava o horário para se encontrar, mas só que eles moravam na mesma casa. Sim. E aí, enfim, né, chegar a um extremo desse, parece brincadeira, mas é provável que isso aconteça em algumas famílias, né? Acontece. É muito comum as pessoas serem bem contrárias. Tem gente que é muito contrária a protocolos, né? E é lógico, voltamos a repetir, não queremos engessar a vida. Agora, quando algo não está funcionando naturalmente, por exemplo, a família não conversa mais, né? Não há impedimento nenhum de construir um protocolo. Que tipo de protocolo? 20 horas e 30 minutos, sentaremos aqui e vamos conversar por meia hora, né? É meio artificial, isso não é natural. É melhor do que não acontecer o diálogo, né? Então, é lógico que quando as coisas fluem com naturalidade, por exemplo, o casal se encontra, enfim, né? É ótimo, melhor. Mas se isso não está funcionando, você construir um protocolo que propicia esse encontro. E aí você faz uma avaliação. Está funcionando? Estamos felizes com isso? Ótimo. Não está? Então vamos rever, tá? Então, antes da gente dizer que um protocolo é ruim ou não, torna a vida artificial ou não, é interessante aplicá-lo e avaliar e ver como nos sentimos em relação a ele. Se está funcionando, continue, se não está, troque. Tudo bem. Você fala sobre técnicas para a gente administrar melhor o tempo. Yeah. Algumas você já citou, mas o que o senhor destaca? Tem algumas técnicas muito simples e muito eficazes. A primeira é essa, colocar no papel o que eu quero. Outra técnica muito útil que você já mencionou é fazer uma listinha. O que acontece com a listinha? Muitas pessoas não fazem, né, aí já começa tudo errado,
né? Mas uma lista de tarefas, a gente recomenda uma lista de curto prazo, uma de médio e uma de longo prazo. Né? Curto prazo, 1 ou 2 dias, médio prazo, qualquer coisa aí até 1 ou 2 semanas, e longo prazo, algo maior que isso. Tá? Ao fazer essa lista, é importante gastar algum tempo com isso. Eu faço a lista de tarefas, eu olho para ela, eu avalio, e uma vez feita a primeira edição da lista, vale a pena fazer algumas perguntas. Quais são? Eu realmente preciso fazer tudo isso? Tem alguma tarefa que vale a pena abandonar? Boa gestão do tempo pressupõe abandonar algumas coisas. O quê? Interessante isso. Aquilo que não dá retorno, ou que dá retorno muito pequeno, muito fraco, vale a pena abrir mão. Outra coisa, tem alguma tarefa aqui que eu posso delegar? Né? Vou fazer um parênteses. Quando fala em retorno, não é retorno financeiro, porque a satisfação pessoal é um grande retorno. Você pode fazer alguma coisa por diletantismo, porque aquilo vai te alegrar, né? Sem dúvida, né? Né? Bem lembrado, né? Quando a gente fala em retorno, não é somente retorno financeiro, mas vamos falar em lazer, né? Não tem sentido a pessoa dedicar uma tarde de lazer a uma atividade que não é a sua preferência, só porque Certo. recebeu um convite e não soube dizer um não. Então ela está envolvida numa atividade de lazer de baixo retorno para ela. Então ela foi convidada para jogar boliche, mas ela não gosta daquilo, não é para ela preferia estar jogando futebol, por exemplo. Né? Tem que ser boa gestão do tempo, inclui a habilidade para dizer não, de maneira educada, fraternal, porém firme. Vamos jogar boliche? Não, eu prefiro futebol. Enfim, né? Mas retorno também nesse sentido de satisfação pessoal. Você estava citando alguns pontos, daí eu te interrompi. Então é interessante, uma técnica muito simples, é fazer uma lista, olhar para a lista, responder essas perguntas, né? Vamos falar de uma lista para 1 ou 2 dias. O que eu posso abrir mão, dispensar? O que eu posso delegar? Né? Uma vez definido aquilo que eu efetivamente preciso fazer uma análise criteriosa de tempo e deixar uma margem de segurança. O que acontece? É muito comum as pessoas fazerem lista de tarefas e não conseguirem cumpri-las. E como é sistemático o não cumprimento, isso só aumenta a frustração e cria o sentimento de que esse instrumento, a lista de tarefas, não funciona. Na verdade, está sendo mal empregado. É importante eu deixar uma margem de segurança de 10%, 20%, 30% do tempo, dependendo da dinâmica da vida da pessoa, para lidar com o quê? O imprevisto, que vai estar sempre presente. É lógico que algumas pessoas estão permanentemente apagando incêndio. Quando eu lido com uma quantidade muito grande de imprevistos e fica quase inviável operar com uma lista, o que a gente recomenda? Que a pessoa pegue 1 ou 2 destes casos, de preferência uns 2 casos de situações que ela foi surpreendida por imprevisto, e faça uma investigação. Qual é o objetivo da investigação? Sozinha, assistida por alguém, determinar o que poderia ser feito para que esse imprevisto fosse previsto. Né? Eu não vou conseguir eliminar imprevistos, mas eu posso minimizá-los e viver de uma forma um pouco mais planejada. Mas é muito importante numa lista como essa uma margem de segurança para que, na maioria das vezes, eu a cumpra e construa um sentimento de realização. Tá, bom, daqui a pouco a gente vai explicar o que fazer quando a vida já está maior confusão, a gente não tem tempo para nada mesmo, enfim, pessoas que já estão estressadas, vamos falar do estresse profissional. Fique aí que nós já voltamos para concluir essa conversa.